Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no canal Evangelizar. Eu sou Márcio, quero abraçar a todos, uma paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com você e com toda a sua família. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Este é um canal de evangelização voltado exclusivamente para anunciar o reino dos céus, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, por estar conosco, e desde já agradeço, a todos que já se inscreveram no canal, deixaram seu like, comentário, enfim, eu preciso que todos os católicos, todos os meus irmãos, abracem essa causa, esse trabalho de evangelização. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Isso tudo vai enriquecer cada vez mais o canal. Então, muito obrigado a você que já está inscrito no canal. Seja muito bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez. Então, vamos dar sequência aos nossos temas. Hoje, falando sobre a inveja. Nós estamos dentro dos pecados capitais, estamos discernindo estes pecados que são princípio de outros pecados na nossa vida. E a inveja, hoje é o tema da vez. É um tema muito importante e muitas vezes a gente nem percebe, mas passamos por esse tipo de situação, acabando discernindo aí esse pecado na nossa vida. Então, o que é uma pessoa invejosa? A pessoa que tem aquele desejo excessivo por tudo, que a outra pessoa tem. Muitas vezes você tem até bens consideráveis, mas ainda anseia pelos bens do outro. É uma pessoa que não envolve não somente os bens, mas também muitas vezes cargos, funções dentro da igreja, grupos, movimentos pastorais, e isso também, infelizmente, é visto ainda no nosso meio. Isso muito pesar, A gente ainda observa esse tipo de situação. E é lógico, quando uma pessoa se incomoda com o sucesso da outra, que traz em si como se fosse uma competição, e muitas vezes imita a outra, ou até mesmo tem para si ações que enobrecem ali a sua vida, muitas vezes essa vanglória de si mesmo, isso é um sinal claro de que a pessoa está realmente alimentando esse sentimento, esse veneno da inveja. Então a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, na nossa vida, pedir o Espírito Santo de Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aí evitar que isso aconteça na nossa vida. E amar os irmãos é justamente o ponto-chave para eliminar esse sentimento dentro de nós. Vamos pedir a graça do Espírito Santo para que ele conduza este momento, este encontro de evangelização. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor conduza o nosso pensar, o nosso falar, que o Espírito Santo seja fonte de conhecimento hoje para cada um de nós. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, e que possamos nos alimentar juntos de tudo aquilo que vai ser falado no programa de hoje. Então, Deus abençoe, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no canal Evangelizar. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e aos que pertencem ao demônio, a provação.
Está lá em Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. A gente sabe que esse veneno do pecado geralmente traz um malefício muito grande à nossa alma. Por isso que quando nós tratamos dos pecados capitais, nós entendemos que os pecados são como veneno na nossa alma. E esse tipo de veneno ele vai corroendo a nossa alma, a nossa vida como um todo. Tantas histórias na palavra de Deus que trazem esse sentimento de inveja, né? A própria história, por exemplo, de José, filho de Jacó, que foi jogado pelos seus irmãos dentro de um buraco, depois foi resgatado pelos irmãos, depois foi vendido como escravo até chegar a ser governador do Egito, né? Depois de ter decifrado os sonhos do faraó. É um exemplo, né, que a gente pode também estar citando. Mas é lógico, né? Dentro desse aspecto de inveja, a gente pode assimilar que na nossa vida como um todo, os benefícios que isso traz, geralmente, são consequências graves dos nossos atos. Uma pessoa que aspira, por exemplo, esse tipo de sentimento dentro de si, ela não se sente bem com aquilo que ela tem, ou muitas vezes aquilo que ela é. Às vezes, ao observar o irmão com conhecimento, ou até mesmo dentro da igreja, os compromissos que tem, dos serviços, isso tudo também implica numa inveja, infelizmente. Lógico, quando você nutre esse sentimento dentro de você, então o que fazer diante de uma situação que você se considera um invejoso ou invejosa? Esse reconhecimento é importante, primeiro porque você vai entender que é preciso buscar ajuda, é preciso entender que esse fator que existe em você, no seu coração, precisa ser revertido. Então, buscar, por exemplo, a mudança de atitude no trabalho, em casa, na faculdade, na igreja, nos lugares que você frequenta, buscar enxergar no outro um irmão, é o primeiro passo. Pedir a Deus, ao Espírito Santo, a força necessária para poder superar esse tipo de sentimento na sua vida. São fatores primordiais. Lógico, tentar equilibrar sempre as ações, procurar a humildade, considerar-se sempre pronto para ajudar o outro, seja numa atividade, seja numa questão de conhecimento. Isso tudo faz com que haja em nós uma mudança. Quando nós mudamos de atitude, quando nós trabalhamos aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, vendo o outro, ajudando o outro, isso nos auxilia muito nessa condição de evitar que o mal ele se estabeleça na nossa vida, no nosso coração. A inveja é um veneno que vai nutrindo, né, o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente contra o outro. Então é uma prática que precisa ser arrancada ali pela raiz. O que mais me deixa, o que mais me deixa triste com o outro, ou trata-se muitas vezes de uma função, de um conhecimento que o outro tem, eu não tenho, bens materiais, o que isso traz de positivo na minha vida? Então a gente precisa entender primeiramente isso, né? Eu, como cristão, eu preciso buscar a humildade primeiramente para poder entender que Deus, Ele ama todos de uma forma única. E lógico, quando nós trabalhamos esse sentimento de humildade dentro de nós, isso faz com que haja um amadurecimento da fé, e isso vai nos ajudar principalmente a evitar que esse mal se estabeleça no nosso coração. Então busque sempre a humildade, né? Imagine, né? A pessoa muitas vezes tem inveja do outro por conta de estar ocupando uma determinada função na igreja, mas não sente inveja, por exemplo, daquele que está varrendo. Enche de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. Uma das frases de São Francisco de Assis.
E eu gostaria de finalizar esse tema fazendo a oração de São Patrício. E convido a você também a acompanhar e a fazer essa oração junto comigo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Amém. Que você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos pedir a graça do Espírito Santo para conduzir o nosso coração, a nossa vida, diante de atitudes concretas, de gestos, diante da humildade de poder servir a Deus, de poder ajudar o irmão. São fatores simples, singelos, que nós podemos trabalhar para evitar que esse mal se estabeleça na nossa vida. É tão importante pensar que muitas vezes a gente tem a inveja do outro por conta de um cargo, de uma função, mas a gente não tem inveja, por exemplo, daquele que varre a igreja, daquele que tira o pó da igreja, infelizmente. Né? Por que isso não acontece? Porque não é aplaudido, porque não tem ali uma visibilidade. Então isso deve ser trabalhado na nossa vida. Se nós queremos trabalhar a humildade em nós, nós precisamos pensar a estes pequenos atos, pequenas atitudes que nós podemos trabalhar na igreja, em casa, na faculdade, na escola. Porque esse mal, meus irmãos, não é exclusivamente da igreja. Esse mal não acontece exclusivamente na igreja, mas também na nossa vida, na nossa caminhada, em casa, na família. Sempre nós nos deparamos com esse tipo de atitude. Então, que Deus abençoe a você, que Deus possa iluminar o seu coração, a sua vida, a sua mente e o seu coração. Então, finalizando mais um encontro de evangelização aqui no canal Evangelizar, eu digo para vocês esse livro, Iniciação à Vida Cristã e a Pedagogia Catecumenal. A você que é catequista, a você cristão que quer amadurecer na fé, esse aqui é um belíssimo livro que trata sobre as experiências do encontro de Jesus Cristo e o acolhimento da Boa Nova. Então, eu indico a você que quer crescer na fé, também em conhecimento. Isso é importante porque isso vai nos auxiliar na nossa caminhada. Então, finalizando o nosso encontro, pedindo à Mãezinha do Céu a sua intercessão para que ela nos ajude, né, na luta contra esse vício maligno da inveja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não fica reclamando para os outros, você está cansado, não. Descansa, para um pouco, interrompe aquilo que você está fazendo. Entra no seu quarto, silencia, ora, entrega. Se tiver uma capela perto, vai lá, deita no Santíssimo, fala com Ele e descansa. Ele pega aquilo que é peso na sua vida e coloca como alívio, como purificação. E aí você não precisa mais chorar, porque Deus, Ele vem e resgata tudo na nossa vida.